Agora sim, vamos ao próximo preletor desta noite para ouvirmos. Como dissemos, nós temos painéis de pessoas super que a nossa Angola nasceu, e o nosso próximo orador é alguém que é um mestre igualmente em comunicar, inspira vários jovens, tem uma capacidade de influenciar muito grande. O homem já esteve em Harvard a falar para as pessoas, é impressionante, angolano. Então, por favor, uma salva de palmas efusiva para Francisco Destino. Uau, muito boa tarde a todos. É uma honra para mim estar aqui convosco. Eu acabei agora de fazer uma digressão, pelo menos andei por 5 províncias em 4 dias e cheguei hoje e questionava mesmo, será que vai dar para investir nisso hoje? Mas como palavra dada, a palavra cumprida, eu disse assim, eu vou lá. Portanto, qualquer coisa de menos bom que possa acontecer está justificado. Mas eu prometo dar o meu melhor para que a minha apresentação possa servir de uma semente que vai encontrar terrenos férteis e que possa de facto germinar coisas novas. Eu trago-vos aqui uma apresentação recheada de reflexões. E quando disseram que havia espaço para perguntas e respostas, eu disse, pronto. Essas apresentações com peso bastante subjetivo, abre espaço para muitas conjecturas, muitas interpretações, mas eu estou preparado para isso e ainda assim recuso-me a recuar e vamos avançar com esta apresentação. E quando chamaram-me para fazer parte desta conferência, eu questionei, eu não percebo nada sobre os investimentos porque os meus quem faz é uma terceira pessoa. Portanto, de que é que eu vou... E a equipa de organização levou-me a refletir bastante, porque eu levei muitos dias para responder e eu dizia, eu não estou a ver o que é que eu vou falar sobre investimentos, eu não percebo patavina nenhuma disso. E quando pensei melhor, eu disse, uau, isto é uma oportunidade magnífica de falarmos sobre os grandes princípios do investimento. E é sobre esses princípios que eu quero refletir convosco. O maior investimento que a gente deveria ter feito ao longo da nossa trajetória histórica enquanto povo. E nós nos esquecemos de fazer esse investimento. E hoje temos pago uma fatura tão alta. Portanto, não se sintam mal por conta desta pequena analogia. Eu agora adotei aqui uma metáfora. E eu gostava que nós olhássemos aqui para esse escadote. Pronto, aqui está. E conforme nós conseguimos ver aqui, gostava que interpretássemos esse escadote como um recurso. E para investirmos nós precisamos de recursos. Eu aprendi nas minhas andanças pelas escolas bíblicas que os recursos são inesgotáveis. Elas nunca terminam. Elas existem sempre. E a grande verdade é que todos querem ter resultados, todos querem investir, todos querem liderar com algum impacto, mas nem todos sabem usar os recursos. Se nós pegarmos aqui nesse escadote, que poderá efetivamente ser um processo, se nós cumprirmos as etapas, a gente chega até o nosso objetivo, mas se invertemos o escadote, ele continua a ser recurso, mas a gente não sabe. E com ele nas nossas mãos, nós vamos reclamando. Os outros têm a sorte, mas todos nós temos recurso. E os religiosos hoje em dia, quando vão às igrejas, eu sou de uma família cristã e sou muito criticado às vezes pelas minhas falas. E eu digo que
a era em que nós nos encontramos, as pessoas que irão morrer mais pobres são os religiosos. Porque eles esquecem-se que foi-lhes dado grandes recursos, andam com os recursos aqui debaixo do braço e dizem: só abençoaste os outros e não me abençoaste a mim. Mas têm recursos. Os nossos políticos hoje reclamam tanto pelo estado em que o país está e dizem que aconteceu imensas coisas, tivemos que fazer grandes recursos ou recorrer a grandes políticas, mas eles esqueceram-se do recurso primordial, aquele que deveria ser a prioridade. Mas eles têm recursos e caminham com recursos. Muitos de vocês aqui almejam ter vidas prósperas, almejam ter relacionamentos bons, almejam coisas muito boas. E ao invés de olhar para os recursos que vocês têm, porque esses recursos não são recursos externos. Todo recurso externo é consequência dos recursos internos. Razão pela qual é que nesta era da sociedade da pós-verdade, onde há uma modernidade líquida, onde o imediatismo tomou lugar de tudo, as pessoas acham que mais vale parecer ser, tentar mostrar ser alguma coisa, e elas arranjam uma fuga emocional por conta das lacunas dentro delas que elas não conseguem valorizar, que são os maiores recursos que a gente tem. Coragem é um recurso interno. Mas através da coragem a gente consegue proliferar ações que nos possam ou que nos poderão efetivamente nos levar a resultados impactantes. Empatia é um recurso interno. Garra é um recurso interno. Protagonismo é um recurso interno. Mas todos esses recursos estão invertidos. E como é que a gente escala? Como é que a gente chega lá? Por isso é que nas minhas falas digo sempre que somos um país manjedoura de engravatados vítimas. E nessa perspectiva, todos nós estamos à espera que alguém apareça e faça alguma coisa, porque somos vítimas. Apontamos sistematicamente para fora e procuramos pelo culpado. O culpado é o Estado e as suas políticas. E nesta era da pós-verdade, onde aparecem tantos demagogos e populistas, nestas eras o mais fácil é pegar naquilo que é verdade, porque hoje a verdade não são os dados, a verdade já não são questões objetivas. Hoje, se eu conseguir pegar numa informação e tocar no âmago das pessoas, isso passa a ser verdade. Porque a verdade passou a ser o impacto emocional que a minha fala vai causar nas pessoas. E ser subjetivo e estar aqui a apontar sempre acabou por ser o posicionamento mais fácil. Mas é posicionamento de vítimas. E eu vou-vos dizer porque é que isso é um posicionamento de vítimas. Por conta de utilizarmos mal os nossos recursos, a grande questão é que nos esquecemos que a culpa e a responsabilidade nunca morre sozinha. E nós temos sempre que entender que neste processo todo em que nos encontramos, temos uma cota parte da culpa. Eu posso vos dar aqui já alguns exemplos do que eu vos estou a dizer. Em 2010, 11, 12, todos nós estávamos muito contentes. E dizíamos assim, o país estava bom. Eu sou um amante assíduo das redes sociais e vou assistindo e vendo algumas pessoas a dizer saudades desses tempos. E uns dizem assim, estragaram o país, sempre com a perspectiva do dedo para fora. Mas nesses tempos nós viajávamos para a Europa e dizíamos assim, podia comprar uma nota de $100 a 10 mil kwanzas e estava tudo bem. Não estava? Todos nós consumimos isso, não consumimos. O país estava bom, não estava? Nessa mesma altura, ainda dar-vos justificação relativamente ao uso invertido dos nossos recursos, e ainda estou na parte introdutória, nós dizíamos assim que era necessário que o tipo de vida econômica que a gente vivia permanecesse de forma perene. Mas algumas pessoas naquela altura já diziam, isso vai estar para o torto. Muitos de nós não pagávamos a energia que nós consumíamos, verdade ou mentira? Aqui há muitos que até hoje ainda não pagam. As nossas empresas públicas sofriam e sofrem até hoje. Por quê?
Porque nós tínhamos, ou temos ainda, um Estado patriarcal que era exímio em premiar a incompetência das nossas instituições. Se eles conseguissem ou não arrecadar de forma decisiva para conseguir manusear essas finanças, o Estado vinha em cima e dizia: querida Andy, não conseguiste arrecadar as finanças, está bem, não faz mal, eu vou subvencionar-te um bocadinho, mas toma lá. E muitos de nós não pagávamos a água e o país estava bom, não estava? Estava muito bom, pois é. E era uma mil maravilha. E o Estado vinha: epá, conseguiste ou não? Tudo bem, toma lá, está aqui em cima. O nosso combustível, que naquela altura era dos combustíveis com custo de produção mais alto, mas era o mais barato a ser vendido na face da terra, um dos. Mas nós não sabíamos o processo em que ele decorria, desde a refinação até o consumidor final. Era o Estado que vinha por trás e subvencionava. E estava tudo bom. Hoje, batemos no fundo. E somos nós que estávamos lá a consumir que dissemos assim: culpados são esses desgraçados. E somos umas autênticas vítimas, porque a responsabilidade ou a responsabilização ou a culpa acaba por não morrer sozinha. Enquanto eu falo de questões tão sérias, aqui existe na nossa plateia algumas pessoas a rirem-se disto. Isto é uma questão de consciência. É para vermos como é que nós estamos, o estado em que nós nos encontramos. Eu nem sei se vale a pena continuar a falar. Sinceramente falando. Porque isto são coisas que beliscam e às vezes até a pessoa pensa: uau, o que é isso faz aqui? Precisamos refletir em torno disso. Eu não estou a dizer que há uma única parte que deve resolver as questões. O que eu quero aqui apelar é que, neste exato momento, é fundamental que cada um de nós tenha consciência sobre o que nós precisamos efetivamente fazer para que o nosso país torne a ser investível. Permanecendo numa posição apenas de vítima, à espera que alguém resolva alguma coisa, não é uma atitude responsável. E digo-vos, meus senhores e minhas senhoras, estamos todos a nos vender. Hoje batemos no fundo porque as nossas instituições bateram no fundo. E quem faz as instituições? São as pessoas. Então é fundamental que essas pessoas tenham a consciência sobre as suas responsabilidades no momento atual em que a gente vive. Mas para termos essa consciência, há aqui alguns passos que a gente precisa seguir. Nos esquecemos de colocar as pessoas em primeiro plano. O maior investimento que a gente precisa fazer é o investimento nas pessoas. Mas as pessoas também precisam ter a autorresponsabilidade em relação aos seus papéis nesse novo tecido social. Meus senhores e minhas senhoras, a grande reflexão é que, para chegarmos até aqui, o que nos trouxe até o momento em que nós nos encontramos enquanto nação, enquanto país, era ou é o conhecimento que nós sabemos que temos. E aqui eu agradecia que algumas pessoas apontassem, porque era os passos mais importantes que eu vos trago. O conhecimento que nós sabemos que temos dá-nos os resultados que nós temos atualmente. E se nós dissemos assim que nós estamos satisfeitos com aquilo que a gente tem, e o que nós temos é o resultado de uma determinada ação, e essa ação coletiva é que levou-nos a termos os resultados que a gente tem agora enquanto país, significa que precisamos buscar outros tipos de conhecimento. Porque com o conhecimento que nós sabemos que temos, já está mais do que provado que não é suficiente para mudar o status quo da situação em que a gente se encontra. A vítima, ela é conduzida através do conhecimento que sabe que tem. E se ela achar que não precisa fazer absolutamente nada porque alguém vai fazer, é o conhecimento que ela sabe que tem. Mas o conhecimento que nós sabemos que temos é insuficiente para nos levar a uma outra dimensão. O segundo ponto é relativamente ao conhecimento que sabemos que não temos. E o conhecimento que sabemos que não temos dá-nos os resultados que a gente procura. Muitos do que aqui estão não estão satisfeitos com a vida que têm, não estão satisfeitos com as coisas que elas procuram, porque faltam-lhes os conhecimentos que elas sabem que não têm.
Mas quando elas começarem a desenvolver caminhos para chegar até o conhecimento que sabem que não têm, automaticamente elas passam para dimensões acima. Meus senhores e minhas senhoras, isso exige que a gente tenha consciência sobre os desafios que a gente encontra. Os desafios que nós enfrentamos hoje enquanto nação, os desafios que as nossas instituições enfrentam, os desafios que nós enfrentamos nas nossas vidas, são apenas sinalizadores. São problemas camuflados em desafios que vêm para nos dizer que, enquanto não aprendemos algumas habilidades que nos faltam, não tem como passarmos para uma direção um pouco mais acima. Muitas das pessoas que aqui estão, muitas das nossas instituições, já como dizia um sociólogo senegalês, professor Diop, ele dizia que o grande problema da África é a incapacidade de perceber que os seus desafios são as grandes oportunidades que são escondidas. Enquanto elas não provarem os problemas que enfrentam, que aprenderam as lições que o problema tem acarretado, então elas não passam para dimensões mais acima. Investir é ter noção sobre o campo em que a gente vai pisar. Ninguém investe num campo desconhecido. Razão pela qual é que eu não gosto de falar disso e eu coloquei terceiros a tratarem disso para mim, porque eu não percebo isso. Eu produzo, faço a matéria e entrego a quem percebe das coisas. E o que eu entendo nessa trajetória é que o nosso posicionamento de vítimas faz-nos interpretar os desafios que a gente encontra como algo que veio para nos paralisar. Nós temos problemas nas áreas em que não dominamos as habilidades. Todas as áreas em que nós dominamos habilidades, nunca encontramos problemas. Isto significa que a quantidade dos problemas que nós temos nas nossas instituições, e que são tantas, é proporcional às oportunidades que nós temos para crescermos. Mas depende da forma como nós encaramos esses problemas. Se nós tivermos a consciência de que o conhecimento que sabemos que não temos é a alavanca que nos vai levar para a dimensão acima, o que é que nós estamos à espera para irmos atrás deste conhecimento e transformar esse conhecimento em habilidade que vai catapultar a um determinado tipo de resultado? E mais, ainda falta o terceiro ponto. O que é que muda, afinal? Não é o conhecimento que nós sabemos que temos. Porque o que nós sabemos que temos é aquilo que nos trouxe até aqui. E nós entendemos que o conhecimento que nós sabemos que não temos leva-nos para uma dimensão um pouco mais acima. Mas o que é que nos faz pessoas tão significantes? O que é que nos faz instituições tão significantes ao ponto de alguém investir em nós? É o conhecimento que nós não sabemos que não temos. É aqui que começa a magia toda. Quando nós temos a humildade intelectual para perceber que eu não sei que existe algo, eu sei que existe algum conhecimento que eu não tenho acesso. Mas acima disso, existe algo que eu ainda não sei. Quando eu tiver acesso a este conhecimento, as coisas imediatamente começam a mudar. A grande questão que nos apoquenta é o nosso posicionamento de vítimas. As vítimas tornam-se arrogantes. Elas julgam que sabem tudo. Deixa-me abrir-vos aqui um parênteses. Eu gosto muito de Portugal. Aliás, eu tenho nacionalidade portuguesa. Sempre que eu deixo no aeroporto em Portugal, seja no Porto ou em Lisboa, eu digo assim, alguma coisa não está bem. Alguma coisa errada não está certa. Porque a forma como nós nos tratamos Portugal e os portugueses, às vezes dá a sensação que somos iguais. Eu saio do meu bairro e vou para lá e eu digo, isso parece um paraíso. Mas quando eu me lembro das falas, eu percebo, nós somos ignorantes. Poderíamos estar a aprender com aqueles que estão a quilómetros de distância de nós. O que é que falta em nós? O vitimismo
torna-nos tão prepotentes ao ponto de sabermos que, ou de pensarmos que sabemos tudo. E daí nós começamos a pensar que o conhecimento que não sabemos que não temos não é necessário. Porque nós já temos isso e é suficiente. Então por que reclamamos? Portanto, enquanto nós não nos tornarmos pessoas significantes, a grande verdade é que nós seremos interesseiros. É fundamental que a gente seja interessante para que alguém possa encontrar alguma razão para investir em nós. As vítimas nunca são interessantes porque acham que este processo todo não tem necessidade nenhuma. Elas acomodam-se no primeiro estágio, combatem aquele pelo qual poderiam aprender alguma coisa. Dão um nome a um determinado sucesso de uma outra pessoa. Dizem, é marimbondo, é sortudo, fez isso, namora com fulano, faz qualquer coisa. Vítimas. E tornam-se cada vez mais interesseiras. São essas pessoas que quando chegam, conforme disse bem o Adilson, dizem assim, ajuda-me, porque é que eu devo te ajudar? Se tu fores interessante, eu vou encontrar alguma coisa em ti para a gente cooperar. Essa relação, essa simbiose é um investimento. Maldito é o homem que empresta alguma coisa numa vítima. Sou todos os dias incompreendido e eu digo assim, é para o lado que eu durmo melhor. Incompreendam ainda mais. Porque em algum momento, um dia qualquer, muitas pessoas vão se convencer que se eu não der valor àquilo pelo qual eu investi tempo, ninguém irá valorizar. Muitas pessoas que aqui estão não estão preparadas para serem investidas. Não têm preparo absolutamente nenhum. Elas estão à espera que alguma coisa aconteça de forma circunstancial. Mas eu estou a falar para líderes. E quem é que são os líderes? Líderes são todos aqueles que têm a capacidade de dominar as suas faculdades mentais. Então todos aqui são líderes. A grande questão é, como é que vocês usam os vossos recursos? Será que estão invertidos ou estão colocados na posição certa? Será que vocês têm noção da construção factual dos vossos objetivos? Para que possam chegar aos lugares que vocês pretendem chegar? Ou apenas transformar os vossos objetivos em meros desejos? Eu estou preocupado com a minha geração. Estou preocupado com uma geração que escondeu-se numa construção altamente padronizada, que se eu encontrar um trabalho no Estado que não é mau e que é muito bom, a minha vida está resolvida e deixam de fazer o que deveriam fazer para garantir a manutenção, o aprimoramento deste mesmo trabalho. Elas acomodam-se. E hoje eu tenho dito que uma das coisas que mais prejudica a nossa geração ou o nosso país são os salários e os cargos. As pessoas trabalham tanto para ter um salário ou um cargo. E quando chegam lá, acomodam-se, identificam-se com isso, como se a magnitude da sua existência se resumisse nesses dois fatores. A razão pela qual é que todos querem ser políticos. E deixam um espaço tão grande para pessoas como Francisco Destino, para pessoas como Euclides, para variadíssimos outros empreendedores, perceber que a manada caminha todos na mesma direção. E nenhum deles tem coragem de sair daquilo que é a falsa segurança para investir num caminho invisível. E eu percebo isso. O desconhecido assusta. E as vítimas medrosas estão agarradas numa coisa tão pequena que fizeram daquilo tão grande. Portanto, o caminho passa exatamente por essa noção. Qual é que é a noção?
Precisamos de priorizar as pessoas. Precisamos de priorizar os nossos recursos. Trabalhar os nossos recursos para que a gente possa influenciar a situação em que a gente vive. Nós não conseguimos mudar aquilo que não está na nossa zona de controle. Não conseguimos. Mas nós conseguimos influenciar. Como é que nós influenciamos com as nossas ações? Eu não consigo controlar, por exemplo, que amanhã alguém exonera-me do meu cargo, alguém tira-me do meu trabalho. Mas eu consigo influenciar através da consciência de que preciso buscar o conhecimento que eu não sei que tenho para que eu possa aprimorar as minhas competências e com as minhas competências eu me distinguir e me tornar indispensável. Vítimas não têm essa consciência. Angola está cheia de vítimas. E muitos deles são milionários. E como nós confundimos o ter com o ser, achamos que as vítimas são as referências e as manadas todas querem ser a reprodução destas vítimas. A questão é, para eu influenciar, eu preciso rapidamente perceber que a influência não vem de uma imposição. Há 5 princípios fundamentais para que eu possa influenciar. Mas eu falo apenas do primeiro princípio, que é a reciprocidade. A reciprocidade cumpre um dos maiores princípios do equilíbrio do sistema mundo, que é o princípio da dualidade. Noite, dia. Belo, lindo, feio, bonito. Dar, receber. E o fluxo de entrada é proporcional ao fluxo de saída. Ninguém recebe aquilo que não dá. Mas a vítima... A vítima quer sempre receber. E a grande questão é que nós confundimos os nossos movimentos com produtividade. Levantamos às 5, 3, 4 da manhã, do quilombo até a cidade, e voltamos às 20 horas, estafados, cansados, e achamos que merecemos muito do ecossistema. Só que o ecossistema é justo. Isto é um movimento. A questão é, como é que nós, ou com o que é que nós contribuímos para o alavancar do ecossistema em que nós estamos inseridos? É a qualidade daquilo que a gente dá. E a qualidade daquilo que a gente dá independe de qualquer vontade exterior a nós. Só depende da nossa vontade de pagar o preço para qualificar ou aprimorar as nossas competências. Lembram-se quando vos falei do problema? E eu quero que vocês façam essa análise rápida. As dificuldades que vocês têm são oportunidades para aprimorar esta competência. E quando aprimorar esta competência, passam para um nível um pouco mais acima. Isso quererá dizer que uma competência aprimorada é um produto válido. E se nós estamos aqui a nos vender, e a venda significa o contributo que nós damos ao ecossistema. Quando nós resolvemos problemas no ecossistema, e só resolve problema quem factualmente sabe sobre aquilo, quer dizer que o nosso retorno será maior. Não é sobre os movimentos que a gente faz. Não é sobre levantar cedo e ir a algum lugar. É sobre o trabalho invisível que a gente tem, o sacrifício invisível que a gente tem, porque a grande questão aqui tem a ver com a nossa incompatibilidade com a dor. Nós não queremos a dor, e eu compreendo isso. Porque uma das grandes funções da mente é afastar-nos de tudo que nos traz dor e nos aproximar de tudo que nos dá prazer. Só que no prazer a gente não consegue mudar as coisas. Mas a dor desse sacrifício, deste investimento, é momentânea. Essa dor pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Em algum momento, inevitavelmente, alguma coisa diferente há de tomar o lugar desta dor. Será o prazer de usufruir daquilo que tu estás a receber do ecossistema. Tu recebes na medida em que tu investes no ecossistema. E esta é a forma mais proeminente que tu tens para influenciar as coisas. Tu te tornas de uma autoridade naquilo que tu fazes, em função da tua capacidade de influenciar. E só influencia aquele que tem a capacidade de aprimorar as suas competências, as suas ferramentas. Reciprocidade. Não esperes sempre receber. Questiona-te primeiro sobre o que tu podes dar, a qualidade daquilo que tu dás. O segundo ponto tem a ver com o impacto que tu vais criar.
Quando tu te tornas autoridade porque investiste em ti, isso significa que um dos primeiros motivos para que a gente possa investir é o investimento que nós fazemos em nós. Quanto mais investimos em nós, maior é a probabilidade das pessoas reconhecerem em nós autoridades para resolver determinados tipos de problemas. A África não é rica só pelos recursos. A África é rica também pelos problemas que tem. A grande questão é que as pessoas que deveriam resolver esses problemas são muito escassos. O impacto que tu crias tem a ver com a qualidade que tu proporcionas. O terceiro ponto é a transformação que esta influência vai gerar. Agora clama, grita pela manifestação dos seus bons filhos. Muitos estamos perdidos, às vezes não sabemos o caminho. Onde é que nós vamos nos dirigir? Como é que nós vamos? Porque também, diga-se de passagem, os objetivos são tão mal traçados. Dentro do meu trabalho de consultoria, variadíssimas instituições estratégicas do nosso país, nem adianta citar nomes, das mais altas às mais baixas, uma das grandes incongruências que eu tenho encontrado é a incapacidade de aproveitar instrumentos de gestão que se chama plano estratégico. As empresas constroem plano estratégico só para dizer que têm, porque elas não seguiam pelo plano estratégico. Quase todas as nossas empresas guiam-se pela gestão de tarefas correntes. As tarefas correntes não mudam absolutamente nada. O que muda, de facto, são as metas que estão elencadas nos planos de atividades que vêm do plano estratégico. E assim acontece de forma micro nas nossas vidas. Se nós todos os dias estamos a fazer o básico não nos tira da base. E o impacto é isso. Essa capacidade que temos de nos influenciarmos, de nos enchermos para que a gente possa servir da melhor forma. Não é olharmos para essa questão de liderança como nós falamos hoje, sempre na perspectiva do futuro, a perspectiva futurista. Ouça, desculpa, estou a terminar e deixa-me só abrir aqui um parênteses. Ultimamente eu tenho ouvido muito discurso sobre o legado. Eu estou preocupado. Como hoje, agora, todos nós somos consultores de liderança. Todos somos consultores de liderança. A grande questão agora é que, ao não sabermos sobre o que é factualmente a liderança, preferimos olhar para o futuro. E o que é que o futuro faz? Os olhos fixados no futuro fazem-nos saltar o agora. E o legado é tudo aquilo que tem a ver com o futuro. Não se faz legado sem aquilo que tu fazes no presente. Liderança não é sobre construir legado. Liderança é sobre resultados. Esse que Angola precisa. Hoje todas as pessoas estão apaixonadas. Cada um pega o microfone e quer falar sobre uma parada vinda qualquer. Angola precisa de resultados. Não precisa de sonhos. Não precisa de novelas. Nós precisamos pegar nas pessoas e fazer com que elas cumpram aquilo que está plasmado nos objetivos estratégicos. Isso não tem absolutamente nada a ver com legado. Legado é apenas uma consequência. E desculpem-me lá, mas isso me revolta. É um discurso assim que meu Deus, será que é mesmo isso? Será que eu é que estou enganado? Não estou a ler bem, não estudei bem. Vítimas escondem-se naquilo que parece bastante subjetivo só para não fazer o que deve ser feito, porque o que deve ser feito dá trabalho. Dá trabalho estudar os verdadeiros princípios da liderança, mas não dá trabalho ficar no YouTube e imitar o que é que o outro fala sobre o legado e trazer de forma fácil. Qualquer semelhança é mera coincidência. Portanto, meus senhores e minhas senhoras, o grande investimento que a gente precisa trazer aqui é factualmente a necessidade que a gente tem de priorizar o que é importante. E priorizar o que é importante significa olharmos primeiramente para nós. Perceber se estamos ou não satisfeitos com aquilo que temos, com a vida que temos, com as coisas que nós possuímos. E se nós não estamos satisfeitos, a mentalidade protagonista é aquela que percebe que o que eu vivo é fruto de alguma decisão que eu tomei.
E se eu tomei alguma decisão errada que me trouxe até aqui, talvez a responsabilidade de voltar a reinvestir em mim, recuar 10, 20 anos atrás, no momento em que tomei aquela decisão errada que me trouxe até aqui para refazer. Porque enquanto a gente não for refazer as decisões que a gente tomou, todas as decisões repercutem num determinado resultado. E o que nós somos são frutos das nossas decisões, sem descurar a corresponsabilidade das outras instituições. Meu nome é Francisco Destino e muito obrigado pela vossa audiência. É verdade, Francisco Destino, assim perto de ti consigo perceber claramente que és muito baixinho mesmo. Eu adorei, como sempre, como os outros preletores que cá estiveram a debruçar-se sobre os vários temas. E agora segui como é da praxe. O microfone, alguém do protocolo, ajuda-me, por favor. São 5 perguntas igualmente. Vamos, por favor, sermos diretos nas questões. Aí está o microfone, está o senhor com a mão levantada. Deixa-me só dar-vos uma dica para perguntas. E não tenham isso como arrogância. Não comecem as perguntas com eu gostei ou como. É pergunta, não é para comentários, né? Só para comentários também diz, né? Então, pessoal, já está aqui há bastante tempo e precisamos aqui acelerar um bocadinho, porque não é fácil ser o último preletor, tá? Como? Se não tiver como, não diga nada, tá? Vamos a isso. Pronto. Prezado Batunda, Barabatunda, Beto Tito Tunda, dizia: o homem que honra a si mesmo será capaz de honrar as virtudes de outro homem. Eu felicito a sua apresentação. O senhor é muito inteligente e, no entanto, como, 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 Mas também gosto de ouvir elogios, né? sim, como eu me irei sentir sabendo que no primeiro embate, na primeira situação, eu, que sou influenciado com as suas falas, desistir do que estiver a fazer. Como me sentirei saber que o meu mentor desiste fácil? O meu mentor também é ávido por aplausos. Eu entendi, porque acompanho o seu trabalho, muitas vezes ensinou-nos a não desistir facilmente, independentemente das situações menos boas que poderão aparecer. Há bocadinho o senhor queria desistir porque alguém fez um grito e gostaria de saber como é que eu me sentirei influenciado todas as vezes em que alguém não concordar comigo em determinado assunto. Como é que chama? Yes. Como? Sim. A Beatriz não querendo da pergunta, mas sempre me cresceu. Quando é pergunta, como um amor. Boa noite, doutor Francisco Destino. A minha pergunta é simples. Como... Direito no como, sem rodeio. Como desenvolver uma autoliderança de excelência? Como desenvolver uma autoliderança de excelência? Direito no como. Nome? É boa pessoa. Boa noite, Ayrton da Costa. Gostaria de saber como a liderança de Cristo impactou a sua vida. Como a criança de Cristo impactou a liderança.
Boa noite. Bem, eu gostava de saber que ferramentas devemos na prática utilizar para mudar a nossa narrativa, sendo que a ciência ou estudos apontam que nós somos influenciados 10% pelo ambiente que estamos colocados e somos influenciados ainda pelas 10 pessoas com quem mais nós convivemos. Entretanto, que ferramentas na prática nós devemos usar para deixarmos de estar na manada? Boa noite. Félix Amorete. Félix Amorete. Eu gostava de saber, de sua parte, quando falou sobre o maldito é o homem que empresta na vítima, portanto, quais são os aspectos a considerar, principalmente enquanto líder. Nós vimos pessoas a receberem do nosso investimento, conhecimento, e depois acabam saindo daquilo que é o espaço que a gente criou. Não é? Como é que a gente pode identificar, não é, essas vítimas dentro daquilo que é o processo de liderança, à medida que a gente passa o nosso conhecimento, nossa influência a essas pessoas, no sentido de criar esse ambiente de negócio e de investimento? Sim. Como identificar as vítimas quando investimos nelas e não cobrem? Creio. Não, que é a quarta. Sim. Não, é o último. Não, acho que é a quarta. Senhores, boa tarde. Chamo-me Nicolau Cantalama. Eu gostaria de fazer a seguinte questão. O professor falou muito sobre as vítimas. E eu queria saber o que torna as pessoas em vítimas? E a outra questão também que eu queria fazer é a seguinte. Temos o professor Alves, ele falou sobre a questão das escolas. E o professor falou também sobre a questão da educação. E não é a educação um dos elementos que produz as vítimas, principalmente no quesito salário. É isso que eu queria saber. Obrigado. Muito bem. Uau, Inácio, a tua pergunta é desafiante. Porque, bem, eu acho que responderia isso de forma direta. A ideia não era demonstrar uma veia que desiste. A ideia era criar um impacto simbólico para que as pessoas percebessem que o que nós estamos aqui a tratar é de assunto sério. E mais do que isso, era passar a responsabilidade nas pessoas, no sentido de perceberem que se não mudarem de mentalidade, as coisas não funcionam. Portanto, quando disse que às vezes questiono-me se vale a pena, é porque
há adversidades ligadas às pessoas, não é? Porque o meu trabalho é sobre pessoas, e quando as pessoas não querem, e algo que aprendi ainda ontem no conselho do meu pai, e essa vai ser a resposta magna para a tua pergunta, é que até o líder mais impactante do mundo, ou o líder que mais impactou o mundo, disse-nos que quando vais em algum lugar e as pessoas não te querem ouvir, descalça as sandálias, sacode a poeira e vai embora. Eu não descalcei a sandália. Ainda assim, permaneci aqui. Mas eu queria chamar a atenção. Mas não quis desistir. Acho que essa pergunta foi respondida com clareza, não? A segunda pergunta. Adriano. Boa. Francisco. Xará. Também é duro, né? Cuidado com as expressões. Essas expressões não são boas aqui. Como desenvolver uma liderança de excelência? Uau, fantástico. Como desenvolver uma autoliderança de excelência? Bem, eu sou uma das pessoas que acredita que a excelência é uma definição subjetiva. Nós, sinceramente falando, não alcançamos a excelência, é no que eu acredito. Eu creio que a excelência é um processo e cada processo cumpre etapas. Estas etapas, quando bem cumpridas, levam-nos a trilharmos passos que nos aproximam aos cânones da excelência. Uma delas é a capacidade de gerir, não controlar, gerir as nossas emoções. Esta, para mim, é dos pontos mais importantes, sobretudo na era em que nós vivemos. Eu posso lhe explicar rapidamente. A era em que vivemos é a era em que Bauman chama como a era da modernidade líquida. Ele diz que na modernidade líquida tudo é líquido. As instituições são líquidas, as emoções são líquidas, as pessoas hoje estão apaixonadas, amanhã não estão, as pessoas casam-se hoje, divorciam-se amanhã. E nesta era tudo é muito rápido, não há nada condensado, não há nada sólido. E nesta perspectiva, a questão mais importante que um líder deve salvaguardar é o seu terreno emocional, para não morrer, para não ser apanhado. Porque as emoções são, para as pessoas da era atual, como sangue é para o tubarão. Se tu sangrares no mar, o tubarão apanha-te. E se tu deixares vulnerável e te tornares tão previsível na era atual, o narcisista come-te vivo. Então, nas nossas relações interpessoais, nos nossos casamentos, relações com, sobretudo, profissionais, é fundamental que sejas tão imprevisível, porque hoje, na era da modernidade, a imprevisibilidade tornou-se poder. Não traseiras, não. Hoje tornou-se poder e um poder estratégico. Porque se fores vulnerável e não esconderes aquilo que é mais precioso, porque as emoções são os nossos escudos preciosos, por isso é que estão dentro de nós. Quando as pessoas sabem que se eu disser isso, vai reagir aquilo, não és líder. Quando as pessoas sabem que se ele fizer uma chantagem, vai cair aqui, morres. Então, precisas ter o domínio das tuas emoções, perceber os momentos em que tu vais cumprir as etapas para que possas vislumbrar as emoções necessárias para o meio em que tu te encontras. Eu estava ali com o meu querido amigo Geraldo e falamos de tudo e mais alguma coisa. Não era a emoção que eu precisava trazer para o palco. Quando senti que 2 minutos depois eu vinha para o palco, recolhi-me, criei as minhas coisas que eu sei criar e comecei a cumprir etapas para ceder à emoção que vocês esperavam que eu trouxesse aqui no palco. E isso fez com que eu entregasse de coração e retivesse a vossa audiência
e que vocês me reconhecessem como autoridade naquilo que eu estou a falar. Portanto, para sermos líderes de excelência, o ponto fundamental, e há vários, para a era da modernidade líquida, é conservarmos as nossas emoções para nos tornarmos imprevisíveis. Da Costa, né? Boa. Eu fixei o último nome porque não percebi o primeiro. Como a liderança de Cristo impactou a minha vida? Uau! Esta pergunta é profunda. Pá. Eu vou ser sincero e não vou ser romântico. Antes da liderança de Cristo impactar a minha vida, foi a liderança de Davi que me impactou primeiro. Eu nem vou perguntar o que é que se falou aí. Esta senhora depois tem que lhe conhecer. Esta senhora é o mesmo que Israel é para Irão hoje. Mas eu digo isso porque, apesar de Cristo ser um ente primeiramente carnal e que usou da melhor forma o equilíbrio entre a emoção e a razão, porque ele demonstrou claramente que era dual SIM. Porque nós somos dual SIMs. Somos telemóveis com 2 chips. É o chip da racionalidade e o chip da emoção. Eu olhei mais para Davi ao longo da minha trajetória histórica quase toda. Porque eu dizia assim, como é possível um assassino, um gajo tão imperfeito ser tão querido pelo Criador? Esta foi a minha luta. Eu queria sempre perceber isso não é normal. Ele matou o outro para ficar com a mulher. Eu jamais seria capaz de fazer isso. Como é que ele é? Eu não sou. Então eu percebi que havia uma coisa de genial que existia no coração de Davi e que Cristo só estendeu. Era o coração quebrantado. Então isso devolve-me a minha natureza de, mesmo que eu falhe como humano, mesmo que eu tropece, mesmo que a minha carnalidade leve-me a cometer algumas coisas que a minha espiritualidade condena-me, eu digo assim, eu não sou um ser carnal a viver uma experiência eterna na Terra, mas sou um ser espiritual a viver uma experiência eterna e um ser carnal a viver uma experiência momentânea. Então, o que me faz ser quem eu sou e aprender com estas lideranças é perceber profundamente que aquilo que eu faço que deteriora a minha carnalidade sobrepõe-se à magnitude da minha espiritualidade. Só consigo ter o coração quebrantado quando me reconheço como um ser espiritual. E é esse reconhecimento que eu vi ao David quando, por exemplo, orou 7 dias para que a filha ou o filho não morresse. E quando o filho morreu, dançou e disse, fiz o que eu deveria ter feito. E isto é de uma liderança profunda e de uma confiança que transborda. Então, a continuidade de Cristo tem a ver com a incapacidade de julgar. Sem coração quebrantado, tu julgas a toda a gente. A incapacidade ou a capacidade de ser empático. Perceber que posso ser qualquer coisa na vida de alguém que precisa de mim, mas não me coloco no lugar do outro para levar a cruz dele, porque cada um carrega a sua cruz. Então, esta continuidade, eu não consigo falar de Cristo sem falar de Davi. Então, aprendi primeiro com ele e dou sequência naquilo que eu tenho feito hoje.
Obrigado. Isto é de facto muito profundo porque leva-me a muitas reflexões e leva-me a perceber que eu não, como os meus irmãos, às vezes a discussão e a luta é: o meu irmão tem 2 pastores, 3 pastores em casa, um cantor gospel, um pai diácono, todos eles na igreja são uma coisa, não é? Eu digo, vocês têm o vosso ministério, é o único que é. Eu digo, não, o meu também é um ministério. Isto é um ministério muito profundo. Expandir consciência, porque sem consciência expandida, ninguém vê Deus. Pronto. A quarta pergunta, já não me lembro, não consegui fixar o nome. Com Líria, obrigado, Líria. Que ferramentas utilizar para mudar a narrativa quando somos 10% influenciados pelo ambiente e 10% pelas pessoas que convivemos para sair de uma manada? Ok. Aqui o importante é perceber que, como sociólogo, agora eu falo como sociólogo, nós somos influenciados quando nascemos. Nós nascemos uma tabaliza, nós não somos nada. E tudo aquilo que a gente vai observar, vai recebendo, nós registramos por 3 vias: pelo que vimos, pelo que ouvimos e pelo que sentimos. E damos significado em função do nosso sistema central. A questão está na forma como o nosso sistema central foi padronizado, foi trabalhado. Se o meio em que a gente vive recebemos sistemáticos inputs negativos sobre o sucesso, sobre a confiança, então os registros que a gente vai fazer será com base numa lealdade inconsciente ao meio em que a gente vive. Isso significa que o nosso meio molda-nos. Mas o caminho que a gente tem para mudar este quadro, lá está, a base comum é a expansão da consciência. E tu expandes a consciência através daquilo que tu estás a fazer aqui. Saíste do teu meio para te juntares a uma atmosfera, a uma ambiência diferente do teu. Agora, quando tu voltares para casa, tu terás um problema grave, porque serás novamente assolado pela ambiência. E qual é a ferramenta fundamental que tu precisas utilizar? Eu sou muito científico, sou muito de respaldo. É criar um processo. Neste processo, tu tens que ter objetivos claramente traçados. Eu gostaria um dia de oferecer-vos algo sobre a construção de objetivos. Porque muitas pessoas estão perdidas porque não sabem construir os seus objetivos. Um dia. O grande problema que temos é que nós não sabemos construir objetivos. Se dissermos assim, eu vou terminar a licenciatura, uns dizem que isso é o objetivo. Vou ser um bom profissional, dizem que isso é o objetivo. Quero ter uma vida próspera, dizem que isso é um objetivo. E as pessoas tentam se guiar em função disso. Como as coisas não estão claras e específicas para a mente, nós não temos nem o tempo em que nós vamos terminar, nem a mensurabilidade das coisas. Então todos os caminhos dão. Por isso é que nas nossas atmosferas as pessoas andam por força das circunstâncias. Vamos ver o que é que vai acontecer. Mas quando tu crias objetivos claros, quando aprendes a criar esses objetivos claros e crias o teu sistema deve estar consubstanciado num único fator, que é o desenvolvimento da disciplina. Se tu desenvolves a disciplina para cumprir aquilo pelo qual te propuseste a fazer, então o teu objetivo e o teu processo, ou melhor, o teu sistema, já não depende da atmosfera, já não depende da ambiência, já não depende do que tu ouviste, depende única e exclusivamente de ti. O perigo de construirmos os nossos objetivos para sairmos da manada está consubstanciado na ideia de que se eu não criar, paralelamente aos meus objetivos, um sistema meu, então eu vou ter que depender de algumas coisas que são exteriores a mim. Então, o meu sistema tem que ter as bases sólidas daquilo que eu acredito, a convicção magna daquilo que eu pretendo atingir e a transformação daquilo que eu faço por causas. Ou seja, preciso criar causas. Foi por causa que Nelson Mandela teve onde teve. Foi por causa
que Martin Luther King passou por onde passou, foi por causa que Agostinho Neto fez o que fez, foi por causa que Jonas Malheiro Savimbi fez o que fez, e a história que impactaram, e é essa questão que a gente precisa buscar. Transformarmos aquilo que a gente faz de forma circunstancial em causas e seguindo o nosso sistema para que os resultados possam depender de nós. O que não depende de nós, dormirmos com a consciência tranquila. Deram 2 minutos para correr. Tem mais uma pergunta, acho eu. Acho que respondi. Não. Tenho, Félix. Quais são os aspectos a considerar? Como identificar as vítimas quando investimos nela e não cumprem? Identificar a vítima é das coisas mais fáceis. Quando nós temos procedimentos e temos objetivos e elas não cumprem esses objetivos, são vítimas. Talvez a grande questão é como proceder depois de identificar as vítimas. Eu sou um empresário e tenho pelo menos mais de 73 pessoas em diferentes grupos da minha empresa. E tenho um modelo próprio. As pessoas que não cumprem com o sistema que nós pré-estabelecemos, essas pessoas são afastadas. A pior coisa que a gente pode fazer é perdermos o nosso tempo que teria ser investido na busca de cumprimento das questões operacionais para tentarmos reenquadrar alguém que não queira. A minha resposta cirúrgica é, ao detectar uma vítima ou alguém que não se compromete, afasta, antes que ela prejudique todo o resto. Mas o pressuposto mais importante consiste na parte que tem a ver com a porta de entrada dessas pessoas para o nosso ecossistema. É aqui onde o nosso sistema de trabalho falhou por variedíssimas circunstâncias, desde políticas, económicas. Então as pessoas foram tendo acesso ao local de trabalho por recomendações, para aumentar as estatísticas. E quando nós não selecionamos bem no ato do recrutamento, nós pagamos uma fatura muito cara. Então a inteligência talvez não seja empreendedor de de conta própria. Aquilo que eu não uso currículos. Não quero saber de currículos. Eu questiono sobre possíveis problemas que a pessoa já resolveu, tanto na vida pessoal como na sua vida social. Quem resolve problemas tem habilidades trabalhadas. E são essas pessoas que a gente quer que não salvam. Então, e para terminar, o que torna as pessoas... era uma... Acho que tem aqui uma... Acho que é o Nicolau, não é? Ou já respondi? Ainda não. Sim, eu vou ser rápido. O que torna as pessoas vítimas não é a educação, um dos elementos que produzem as vítimas. Uau! Esta pergunta eu não ia mesmo deixar para trás. Reparem numa coisa. Quando nós estamos no sistema escolar, eu só quero a vossa atenção nisso para percebermos de onde é que vêm estas dificuldades todas que a gente tem tido. Quando nós estamos no sistema escolar, na 4ª classe, 5ª classe, 6ª classe, até lá acima, e temos 3 disciplinas. A primeira disciplina, matemática, tem 4. A segunda disciplina, português, tem 19. A terceira disciplina, física, tem 18. O que é que o sistema escolar procede? Como é que o sistema escolar procede? Chamam os encarregados para fazer o quê? E dizem assim, o teu filho tem 4. Tu precisas trabalhar esta habilidade fraca do teu filho. Os colegas à volta, todo o sistema à nossa volta pressiona-nos por conta do quê? Do 4 que a gente tem. A lógica é, nessas 3 disciplinas, qual é que é o meu ponto forte? O meu ponto forte é português. Que eu tive o quê? Que eu tive 19. Mas o que é que o sistema nos obriga? Diz-nos assim, ele tem de abdicar um pouco do seu ponto forte para quê? Para trabalhar agora o seu ponto fraco. A ciência do sucesso, que isto é uma ciência, não é uma demagogia, diz que
para termos de facto os resultados que esperamos, nós precisamos dedicar pelo menos 85% do nosso tempo no aprimoramento das nossas competências mais fortes e 15% do nosso tempo na administração das nossas competências fracas para que elas não sirvam de empecilho no uso das nossas competências fortes. Só que nós, nesse caso, invertemos a pirâmide. Passamos a dedicar 85% no nosso ponto fraco, estudo da matemática de manhã, à tarde e à noite, tudo é matemática. Quando nós percebemos, tornamos-nos pessoas médias. O 19, que era 19, baixa para 15, matemática sobe para 10, português baixa para 15, estamos todos ali. E isto, factualmente, é uma construção. Então, a educação joga um papel preponderante na construção dos tipos de pessoas que a sociedade vai ter. E aquilo que eu busco falar sobre essa questão é que é necessário que se faça uma revisão profunda sobre os sistemas escolares do mundo. Porque o mundo está como está, porque nós queremos responder às novas perguntas com as respostas antigas. Só que os fenómenos são voláteis, são dinâmicos, mudam todos os dias. E por que o sistema não muda? Então, eu dou razão quando diz que a educação joga um papel preponderante na construção das manadas. E a educação serve para alguma coisa. Em 1900, ou melhor, no término da Segunda Guerra Mundial, a ciência na escola de Chicago, sobretudo sociologia e ciências sociais, desenvolveram-se bastante. Por que se desenvolveu bastante? Porque alguém financiou a investigação científica para criar uma padronização da grandiosidade dos Estados Unidos da América. O que eu quero te dizer é que quem financia alguma coisa, quem financia a educação, tem algum interesse por detrás. És adulto e estás a perceber o que eu estou a dizer. Eu não disse muita coisa, mas disse quase tudo. Então, é a educação que modela, que cristaliza, que estratifica e que acaba por ter uma palavra preponderante a dizer naquilo que são a criação dos conjuntos das manadas. Minhas senhoras, muito obrigado pelo vosso tempo.